Todos os anos, quem tem carro paga, além do IPVA, um seguro de danos pessoais que garante indenizações para vítimas de acidentes automobilísticos. Até 2006, essas indenizações recebiam o mesmo reajuste do salário mínimo. Atualmente, são valores fixos. O deputado Antônio Roberto, do PV de Minas Gerais, quer voltar à sistemática antiga. Vamos conversar com ele sobre isso. Olá, deputado. Olá. Tudo bem? Deputado, Tudo bem. Antes da gente entrar exatamente no seu projeto, eu gostaria que o senhor explicasse um pouco o que é o DPVAT, que apesar da gente pagar sempre, porque tem carro e moto, mas ele é muitas vezes desconhecido. Em 1974, que foi instituída a lei que cria o DPVAT, se estabeleceu que todo mundo que tem carro está sujeito, evidentemente, a acidentes, então que deveria pagar um seguro obrigatório todo ano, para no caso dos acidentes não ter aquela demanda, né, imensa, paga, não paga. Quer dizer, ou seja, garantir de uma certa forma as vítimas dos acidentes. Seja o proprietário do carro, seja alguém que está com ele, seja do outro carro, se o acidente foi entre dois carros, etc. Sempre terrestre, né? Isso se refere aos automotivos terrestres, né? Aos carros, etc. Motos e tal. Então a ideia é muito boa, quer dizer assim, você obriga já uma prevenção com relação a danos que eventualmente vão ocorrer. E isso aconteceu. E aí então o que acontecia? Você pagava mensalmente, anualmente, esse seguro. Todo cara que tem o carro, ele é obrigado, né? Ele não pode circular sem estar com esse seguro. E quando eventualmente havia um acidente, as pessoas recebiam, né, um determinado valor baseado no salário mínimo, porque isso garantia, então, que havia uma reposição daquela perda inflacionária ou não, de qualquer forma. No ano 2006, não sei por que cargas d'água, né, quer dizer, ou por que isso ocorreu, veio uma medida provisória, a 430, dizendo que o DPVAT continuaria normalmente subindo todo ano, o normal, o reajuste normal, mas as indenizações que eram dadas, aí já não era mais pelo salário mínimo. Seria através do Conselho Nacional, né? Conselho Nacional de... De Trânsito? Não é de trânsito, não. É o Conselho Nacional do Seguro Privados. Certo. Que está ligado à SUSEP, que é uma autarquia que... Que é a Superintendência de Seguros Privados. Está ligado a essa autarquia que não tem nenhuma representatividade popular. E esse conselho nem entidade jurídica né? Personalidade jurídica não é. Então aí pronto, e eles congelaram. Então a partir daí depende desse conselho, quando eles quiserem, se quiserem, devem fazer estudo. E o certo é o seguinte, que hoje o consumidor brasileiro, e aí é uma questão mesmo do consumidor brasileiro, que é muito penalizado de várias formas, né? O que acontece é o seguinte, que esse consumidor, quer dizer, ele paga todo ano e vai aumentando todo ano, ao passo que na hora da indenização está congelado. E a gente acha isso uma injustiça. Deputado, o DPVAT ele prevê indenização por caso de morte? Morte é invalidez, né? Seja total ou parcial, e também uma assistência médica, porque às vezes no acidente a pessoa tem que recorrer aos hospitais. Então tem um valor também previsto nesse seguro para assistência médica, para assistência hospitalar, médica, etc., do que foi ali. Agora, o que nós estamos propondo é voltar exatamente o que era vinculado ao salário mínimo. Hoje, por exemplo, para você ter uma ideia, o acidente, a pessoa tem uma morte, a pessoa recebe R$ 13.500. E isso já está congelado há muito tempo. Desde a medida provisória é do finalzinho de 2006, 2006, não é isso? E que foi transformada numa lei em 2007. Exatamente. Então a pessoa recebe R$ 13.500. Né? Pelos cálculos que eu estou propondo voltar aos 40 salários mínimos, daria mais ou menos daria 21.800. Considerando o salário mínimo atual de R$ 545. De 545. Também dá a mesma quantia com relação à indenização por invalidez. Né? E pela ajuda médica, nós temos aí um valor atual de... de R$ 2.700. R$ 2.700, que aí se for por 8 salários mínimos, que eu estou propondo 8 salários mínimos, aí ela ganha 4.360. 4.360. Então, hoje a gente, até a edição dessa medida provisória, eram 40 salários mínimos em casos de morte e de invalidez. Que hoje seriam R$ 21.800. Exatamente. E 8 salários mínimos no caso de despesa de assistência médica e suplementares, que hoje seriam 4.360. Então, em função da mudança da lei, esses valores, onde seria 20.800 está 13.500,
e onde seria 4.360 até 2.700. 2.700. E a minha preocupação maior de entrar com isso, primeiro do ponto de vista da injustiça social, quer dizer, não é justo que você vai pagando alguma coisa e receba congeladamente aquilo que teria que aumentar também no caso da indenização. Mas a minha preocupação maior, além disso, é o seguinte, é que se nós não tomamos providência, a gente sabe que um projeto de lei desse demora às vezes a tramitar dentro da Câmara, quer dizer, isso vai ad infinitum, né? Quer dizer, aí é 1 ano, 2 anos, daqui a uns tempos nós estamos pagando um absurdo e recebendo quase nada, né? Porque o valor do prêmio, que é aquele valor que a gente paga né, ao contratar o seguro, ele vem sendo reajustado normalmente. Normalmente, todo ano, né? E são valores diferentes. Para esse ano, 2011, para veículos são R$ 103, para automóveis, não é isso? Para automóvel. E para moto, 290. 290, porque, obviamente, prevê-se que há mais acidente de moto do que de carro. Com certeza. Né? E cada vez a gente tem mais moto né, nas cidades brasileiras. E é outra coisa que tem que ser depois regulamentada, né? Essa questão do uso da moto, etc. Que até hoje também está meio parada aí a questão dos motoqueiros. Deputado, então, o seu projeto, basicamente, ele prevê o retorno ao que era antes da edição dessa medida provisória. Exatamente, né? Quer dizer, e que não prejudica nada, não prejudica ninguém, porque quem é beneficiário dessa situação? As seguradoras. Porque através de um certo controle nesse conselho, eles garantem que o que eles têm que pagar é cada dia menos, e o que eles recebem é cada dia mais. Pois é, aí eu queria entrar num outro aspecto que envolve o DPVAT, inclusive a Casa já discutiu esse assunto algumas vezes aqui à Câmara, que a maioria dos motoristas, proprietários de veículos, muitas vezes eles não recorrem ao uso do seguro, eles não buscam as suas indenizações, né? É verdade, e deveria ser mais difundido esse direito, né? Porque às vezes a pessoa vai DPVAT, tem que pagar IPVA, DPVAT, paga, é um seguro, mas não sabem isso, quer dizer, deveria haver por parte do poder público também um maior esclarecimento para a população com relação a isso, é um direito que a pessoa tem e que ela tem que saber que tem, né? Então isso aí tem dado margem, inclusive, essa ignorância popular com relação ao que é o DPVAT, que é um direito que ela tem, etc. Quer dizer, que ela tem um benefício nisso também. Que ela está pagando, né? Está pagando. Tem dado margem, inclusive, a 1000 falcatruas, 1000 problemas com relação a pessoas, entidades que estão muito atentas a isso, que pegam as indenizações, pagam menos para a pessoa e depois recebe mais para lá. Quer dizer, tem um grupo aí que está especializado no DPVAT. Que muitas vezes aproveita um momento de fragilidade ali da família, né, em função de um acidente, de alguma coisa bem organizada, tanto que nós lá, eu faço parte da Comissão da Defesa do Consumidor, e nós estamos lá já pedindo audiência pública com alguns casos concretos de alguns estados onde a coisa está feia com relação ao negócio do DPVAT. Entendeu? Quer dizer, tanto na parte hospitalar e de assistência, que a pessoa está ali apertada, então alguém entra como intermediário, dá R$500 para a pessoa se virar e depois vai lá e recebe o seguro, ou então mesmo em caso de morte, cada acidente, tem uma indústria do DPVAT aí, de pessoas desonestas que realmente estão passando. Por quê? Por causa da ignorância do direito que a pessoa tem. Deputado, o seu projeto já foi distribuído para as comissões? Provavelmente deve ser distribuído essa semana, né? Porque eu entrei agora, tanto que em primeira mão, né? Nós estamos aqui anunciando esse projeto, deve ser distribuído essa semana, né? Que provavelmente, não sei se irá primeiro para a Comissão de Justiça, né? Constituição de Justiça, ou se já vai inicialmente para a Defesa do Consumidor. Comissão de Defesa do Consumidor. Ok, deputado, desejo boa sorte na tramitação do seu projeto. Muito obrigado, né? Eu acho isso muito importante, realmente, que o povo saiba do direito que ele tem e que ajude a lutar, né? Pressionar. Aliás, aqui hoje a ordem do dia é botar o povo para participar e pressionar, porque se depender só dessa casa, as coisas podem não sair como o povo quer. Isso. Eu conversei com o deputado Antônio Roberto, do PV de Minas Gerais. A você, obrigada pela audiência e até uma próxima edição do Palavra Aberta.